nós vamos falar sobre ordens iniciáticas. Olha só. Na verdade, a gente vai bater um papo aqui, nós vamos trocar informações sobre algo que eu conheço, algo que o irmão João Milanese conhece. Sim. Que na verdade é milanese, viu, gente? Ele já me chamou a atenção várias vezes, mas o hábito de falar milanese é forte. Ah, mas tranquilo, porque João sempre foi assim. Milanese. Beleza? Isso. Pessoal aí já sabe, milanese. Vamos fazer o seguinte, o que eu pensei aqui para esse nosso bate-papo? Antes de a gente falar alguma coisinha sobre as ordens, faz o seguinte, faz uma introdução sobre aquilo que você acha que deveria ser dito em primeiro lugar quando as pessoas pensam em ordens iniciáticas. Faz uma explanação Bacana. geral e introdutória. A palavra é vossa aí, quem tá bom trabalhando, deixa, vai lá. Imagina, Glaucão. Bom, o intuito do nosso, até do nosso nome, ele vem de uma ordem iniciática, né? Certo. Então, O entre colunas. o A entre expressão colunas. entre colunas é uma expressão de cunho maçônico. Isso, exatamente. E como o intuito do nosso programa é também desmistificar algumas coisas, as ordens iniciáticas ela é a que mais está popularmente Mais difundida? mais A difundida. maçonaria? Sim, mas eu digo no sentido assim, o que mais se tem mitos populares, isso mundialmente, você encontra as ordens iniciáticas. Entendi. No Brasil a gente tem a nossa cultura, então a gente tem também a nossa mitologia e também tem aquilo que o povo fala, né? Então, as ordens iniciáticas todas, apesar de terem propósitos diferentes, quando se trata de algo fechado, vamos falar de Brasil, ela traz uma imaginação, muitas vezes errônea, mas muitas vezes pode ser certa. Né? Ótimo isso. Então, esse bate-papo, a gente trouxe esse tema para fazer esse bate-papo e tentar desmistificar um pouco o que a gente conhece de algumas ordens, trazer a conhecimento de vocês também algumas outras, né? Que vai ser o caso, para a gente ter esse diálogo e ver o que a gente consegue agregar também na linha de estudo de vocês. Tô curioso, porque para quem tá ouvindo aí a gente não combina o que vai falar. Não. Justamente para manter essa característica de bate-papo, de troca. Então, eu não sei o que ele vai falar hoje e ele não sabe o que eu vou falar hoje. Exatamente. Então, agora eu vou fazer uma introdução também. Perfeito. Que eu acho importante para quem está nos acompanhando. Quando a gente fala em ordens iniciáticas, né? Primeiro preciso pontuar uma diferença entre ordens iniciáticas, esotéricas, místicas, mágicas. Então, todos esses adjetivos, eu vou chamar aqui, eu sempre pego a licença poética, né? Então, todos esses tipos de ordens, eu vou colocar num grupo só e vou chamar de ordens iniciáticas. Certo. Mas lembrando que esse termo talvez não seja o mais apropriado, por quê? Porque uma ordem iniciática prevê que aquele que vai adentrar seja iniciado, passe por um processo ritualístico. Sim. Beleza? Mas eu vou colocar aqui tudo no mesmo grupo como para facilitar o nosso entendimento. Sim. Então, para concluir o meu raciocínio, o que é preciso se atentar? Que as ordens iniciáticas, elas são grupos esotéricos com S. Em contrapartida, você tem as religiões, nós já tratamos disso aqui, mas sempre é bom reforçar isso, Sim. porque isso pauta sempre o nosso diálogo. Então, as religiões, de modo geral, elas são esotéricos com X, ou exotérico. A fonética é a mesma na língua portuguesa, né? Mas tem significados e... Uma é grafada com S, a outra é grafada sim, com X. diferentes, né? E qual é a diferença aqui que é importante para o nosso bate-papo? As ordens esotéricas, as ordens iniciáticas esotéricas com S, elas guardam um conhecimento oculto, um conhecimento que não é para qualquer um. É um conhecimento que é reservado, a pessoa precisa estar preparada para receber aquele conhecimento. Enquanto que as religiões, de modo geral, talvez tratem do mesmo assunto,
só que ela é uma informação mais massificada, Uhum. uma informação mais direcionada E simplificada, para a né? maioria das pessoas e simplificada. Uhum. Isso mesmo. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro parênteses que eu gostaria de fazer. Deixar bem claro, bem nítido essa distinção. Ordens iniciáticas, ordens esotéricas Uhum. e religiões, conjunto de conhecimentos exotéricos. Sim. Beleza? Beleza, ótima introdução, Glauco. Manda ver aí. E aí, Próximo já que você ponto. fez essa introdução, você sabe se tem alguma ordem iniciática voltada ou em paralelo a alguma religião? Você tem ciência dessa? Se há alguma ordem iniciática dentro de religiões ou não? A maioria das religiões possuem círculos iniciáticos. Porque, como eu disse, as religiões elas são uma espécie de informação Uhum. de massa, Sim. nível mais simplificado, mais acessível. E dentro das religiões, você tem sim círculos mais fechados, que são círculos iniciáticos, Uhum. para aqueles que já estão há mais tempo, aqueles que pretendem se aprofundar, frequentar. Sim. Então isso é comum sim na maioria das religiões. Exemplos: judaísmo. Sim. Essa é uma básica, né? É. O judaísmo, uma religião, um conjunto de conhecimento filosófico, Uhum. religioso. Eu não gosto muito de usar essa palavra religião, porque ela é um pouco distorce, talvez. Sim. Então eu gosto Mas de, é eu a gosto forma de, mais popular de eu se gosto de falar. entender uma religião como um conjunto de conhecimentos filosóficos. Uhum. Perfeito. Certo? Mas sim, então no judaísmo você tem círculos fechados. Kabbalah, Sim. ou Kabbalah, né? Na... A gente sempre se depara aqui com as pronúncias, É. porque as pronúncias elas não têm uma uniformidade, embora pareça. Tem gente que vai defender, não, o modo correto é Kabbalah, porque Uhum. vem disso. Só que aí a língua ela vai se popularizando É. e chega a tal ponto que se você falar Kabbalah, todo mundo sabe e ninguém vai ficar A falando. gente está no Brasil, né? Então é a forma mais popular de se falar cabala. É um pequeno detalhe. Pronto. E quando quiser falar algo que você não está muito seguro e que sabe que outras pessoas vão pensar, faça como eu falo, vou utilizar uma licença poética. Tá certo. Pronto, aí você se resguarda. Fica mais tranquilo, né? Mas e aí, o que você pensa aí pra gente Eu começar? Levanta a bola. Olha, antes de levantar a tá bola, eu bom. queria dar a entrada em mais uma que eu acho que você... Manda. não sei se você tinha ciência ou talvez não lembrou. A gente também, em meados no começo, acho que dos anos 2000, todo mundo se deu conta do Código da Vinci, o livro, depois o filme. E ali também Eu trata mesmo de li uma... várias obras do Dan Brown. Então, e é muito bacana, por sinal. E ali você encontra no primeiro filme e livro o Código da Vinci, porque é uma trilogia, né? Depois, eu não vou lembrar agora, mas posso colocar nos comentários depois. Mas Priorado de Sião. também trata do Priorado de Sião. Que é uma- Mas antes de chegar no Priorado, a Opus Dei Opus Dei. tenta... Muito bom. Que não se cheguem ao Priorado de Sião, pois eles têm um segredo. E ali eles vão desenvolvendo toda a trama, né? Tudo bem que ali tem uma licença também poética, assim como você utiliza, porque ali se trata de ficção. Ficção, né? Mas trata e dá referências de situações reais, como a Opus Dei, né? Uma dúvida que eu tenho, essa eu não faço ideia mesmo. A Opus Dei é um círculo fechado da igreja, do catolicismo, Sim, correto? de uma vertente do catolicismo. De uma né? vertente. Mas a Opus Dei será enquadrada como uma ordem iniciática? Isso é bacana pra gente Isso eu até não fazer sei. esse bate-papo, porque assim, ó, Se alguém que estiver nos assistindo aí tiver essa resposta, já coloca aí no Manda nos Manda comentários. ver que a gente está acompanhando tudo aqui. Cadê o seu Facebook? Tá aberto aí? aqui, tá aberto. Abre Vou a atualizar página do aqui. Facebook aí, atualiza aí que... Pronto, tá atualizado. Como eu digo, aqui é um bate-papo, né? A gente não tem nenhuma pretensão de dar uma aula, Sim, de dizer, de reforçar que o que a gente está falando é é uma verdade real absoluta. e que nem nós somos os maiores conhecedores. Ao Sim. contrário, a ideia aqui é jogar o assunto, né, para estimular que as pessoas pesquisem também, assim como nós. E quando pesquisar, se caso tiver dúvida ou quiser sugestão, manda pra gente, a gente pode tentar orientar para seguir um caminho também mais correto e não cair
em um monte de teoria da conspiração, né? Embora o nosso programa aqui, ele vai se deparar constantemente com teorias da conspiração. Normal. Maravilha. Mas, voltando para Opus Dei. Isso. É um círculo fechado. Isso a gente vai tentar achar um senso comum. E isso a gente pode fazer com as outras também, que a gente vai trazendo aqui. Certo. Um círculo fechado de uma vertente da Igreja Católica. Alguns associam ao Vaticano. Uhum. É muito difícil você ter acesso ou saber de pessoas que participam desse meio, mas há relatos de brasileiros também que participam. A gente não se sabe ao qual o que se faz, mas você passa por um processo de iniciação para adentrar dentro desse círculo. Na sua visão, apesar da gente não saber o que se trata, assim como muitas pessoas que nos ouvem não sabem o que se trata, a maçonaria, Rosa Cruz, que a gente vai chegar lá na frente. Tá aí uma ideia para o nosso programa. Vamos trazer um membro do Opus Dei aqui para explicar pra gente. Sim, Não é? exato. Pronto. Mas, à primeira vista, ao meu ver, é uma ordem iniciática também, e não deixa de ser esotérica com S. Pelo que eu sei, ó, eu vou dizer aqui a minha interpretação. Uhum, Tá certo? certo. Na minha visão, é sim um círculo esotérico, Uhum. com S, né? Um círculo fechado, de conhecimentos fechados, dentro do catolicismo. Uhum, Porque para você entrar, não é qualquer um. É uma ordem simbólica. Então eles também têm vários símbolos. Uhum. A própria Opus Dei existe um símbolo que a identifica. Lá dentro eles estudam muitos símbolos, uhum, muita história e muito autoconhecimento também. uhum. Então, só por essas informações aqui, já é possível, na minha opinião, dizer que sim. Então, você está entregando um conjunto de conhecimentos mais avançados para um grupo pequeno, Uhum. pronto, eu já consigo enquadrar o Opus Dei dentro daquele grupo. Mas é assim, são E é interessante há divergências, né? porque há muitas ordens iniciáticas que se é atribuído o título ou o nome de religião, né? E essa é uma ordem que advém da religião. Então ela sai de dentro de uma vertente do catolicismo, então ela tem realmente um vínculo religioso. Ao contrário de algumas outras. Que não possuem o lastro religioso. Exato. Isso mesmo. A gente usou o exemplo da Cabala, que vem do judaísmo. É isso. Um círculo Opus fechado Dei. também. Sabe o que eu queria também reforçar aqui? Que embora eu tenha colocado tudo dentro do mesmo grupo, é importante salientar que existem muitas ordens iniciáticas com características diferentes. E o jeito de a gente conseguir falar sobre todas elas é como eu estou fazendo aqui, tentar encontrar pontos em comum. Sim. Entendeu? Aham. Mas eu não se a gente fosse falar aqui mais aprofundadamente, eu acho que cada ordem é uma ordem, cada ordem tem um objetivo, cada ordem tem as suas crenças e as suas raízes e as suas origens, mas bora lá. Mas vamos por lá. isso que eu puxei esse assunto, Glauco, porque assim, se a gente for parar para ver no contexto geral, Certo. todas as ordens que passam por iniciação, vamos falar de Brasil, a maioria das pessoas entendem que ou é do diabo, ou é satanismo, ou enfim, É muita distorção, é por muita falta distorção. de conhecimento. Por isso que eu fiz esse paralelo, inclusive acredito que no meio evangélico também tenha. Algum círculo iniciático. Olha, teoria da conspiração. Eu acredito que deve existir, Sim, entendeu? normal. Mas eu quis fazer esse paralelo porque para a gente tentar entender a raiz desse problema também. Você sabe de alguma ordem iniciática que tenha a ver mais com essa coisa mágica, voltada para o satanismo, porque é distorcido também a palavra ocultismo E a no palavra Brasil, magia, né? E a palavra Ó, magia. Pausa aqui no raciocínio, antes de eu responder a sua pergunta. Quero voltar um pouquinho no catolicismo barra Fica à Opus vontade. Dei. Como o catolicismo, ele é uma religião que está há muito tempo aqui no nosso país, Uhum. é comum que as pessoas deixem de observar algumas coisas. Então, vou tentar tirar um véu aqui
dos olhos, pra gente chegar nesse papo de magia e ritualística e misticismo e tal. A Igreja Católica, quando você entra numa... Lembrando que eu não tenho nada contra, eu só vou tentar tirar um véu para enxergar de uma outra maneira. Mas esse é o intuito. Tirar um véu para enxergar. Quando você entra numa igreja, primeiro que a própria Igreja Católica, por si só, ela já é um templo. Sim. Um templo com uma arquitetura que não é por acaso. Houve tempos da história que essa arquitetura ela tinha que ser mais alta para estar mais próximo de Deus. Então, a igreja é o templo dos católicos. Quando você entra, você tem toda uma ritualística, uma missa, vários pontos ritualísticos, né? Então, esquece que você é ou foi católico um dia, mas você entra num lugar onde tem um homem à frente conduzindo os trabalhos, né? O presidente da sessão, Sim. o padre é o presidente da sessão, né? E ele utiliza uma indumentária toda diferente, cheia de significados, né? Às vezes tem uma cobertura, e aí você tem rituais de oferecer uma bebida, tem algo que você deve colocar dentro do teu corpo, né? Que eu não sei, mas estou tentando falar com uma pessoa que não conhece. Então, isso a pessoa vai entender que, poxa, aqui há uma ritualística total, né? Uma mágica aqui dentro da igreja. Sim. Sinais, símbolos, a cruz. Não um símbolo. É um símbolo que tem um significado, mas não é o caso aqui, porque nós já falamos de simbologia. Mas aí você me gerou uma dúvida. Ritual e ritualística. Vamos trazer para o público a diferença? Vai lá, começa você. Sobre ritual. Pelo que você falou, a ritualística ela é um padrão que se segue durante uma sessão. Então você tem ritualística, como a gente está aqui, na CAPESP, você tem a ritualística na LESP, que fica em São Paulo. No governo, no Senado Federal, você tem uma ritualística e ritos também a serem seguidos, dependendo da situação. Rito, então vamos lá. Rito, ritualística e rituais. E ritual. Rito é um costume. Rito é um conjunto de costumes. É como se fosse uma espécie de cultura ritualística. Exato. O rito. Porque então você pode ter... Pegando a maçonaria como exemplo para ficar fácil. Você tem o rito de York, você tem o rito escocês, antigo e aceito, você tem o rito X, o rito Y. Dentro de cada um desses ritos, dessas culturas ritualísticas, existem procedimentos a serem seguidos. E eu entendo a ritualística como sendo essa base de procedimentos que você vai seguindo dentro do rito. Entendeu? Perfeito. Bacana. Então, esse é o rito. Ritualística. Ritualística é, na minha opinião, esse conjunto de procedimentos. Esse conjunto e ritual. Agora, o ritual, você acredita que eu já estudei tanto que às vezes eu fico na dúvida? Mas é interessante. A diferença porque... entre ritual e ritualística. É que assim, pro leigo são coisas diferentes, porque ele vai usar palavras diferentes, né? Eu gosto de entender assim, né? Mas veja bem que eu posso estar equivocado aqui no que eu vou falar. Ritual é um pedaço dentro da ritualística. Entendi. Entendeu? Então é como se a ritualística fosse uma sequência de rituais. E cada ritual é um pedaço desse processo que a gente chama de ritualística. Bacana. É assim que eu faço a minha interpretação. Então, já que deixamos um pouquinho mais tanto claro, a ritualística, tanto os rituais, que eu vejo como essa menor unidade, a ritualística, que é o conjunto, isso tudo forma o rito. Sim. Que é o conjunto cultural ali. É uma teia que fica tudo entrelaçado. Mas cada coisa é uma coisa. Sim, mas cada um no seu quadrado, né? E voltando um pouquinho. E todas as ordens iniciáticas e esotéricas têm seus próprios rituais e ritualísticos. É bom separar, mas é por isso que eu levantei essa bola, porque é muito colocado tudo que é oculto, do mal. Achei que ficou complicado, hein? Eu tô aqui raciocinando, ficou complicado para quem está assistindo. É porque assim, tudo que é de ordem iniciática é colocado como algo ruim. A gente viu aqui no começo que não é bem assim. Com poucos exemplos a gente conseguiu ver que ela pode estar relacionada à religião, ela pode ter o seu intuito desenvolvimento pessoal ou também com os outros. Isso a gente falou da Opus Dei e da Cabala. Certo. E uma ordem iniciática
que tenha uma vertente mais maléfica, assim? Você tem alguma? Só pra gente tentar usar palavras diferentes, porque no, no, no normal a gente falaria uma ordem ocultista, satanista, que tá errado. Eu penso o seguinte, meu irmão. Ah, Eu não consigo dizer essa palavra maléfica, uhum, porque isso tudo é uma questão subjetiva. boa. Vai depender de cada um. Uhum, Exemplo, vamos supor que exista uma ordem esotérica satanista. hum, Esse nome pode dar algum calafrio em algumas sim, pessoas. Vamos supor, exemplo, hipótese, eu não frequento uma ordem esotérica satanista. uhum, Então, hipoteticamente aqui, para mim, é ruim. Só que vamos supor que você frequente. Para você não é ruim, para você é sim, bom. Então, tudo é uma questão subjetiva. E é por sim, isso que a gente tem que, esse é um aprendizado que nós temos que ter, que é de respeitar toda e qualquer forma de pensamento. sim, E tentar fazer com que a gente se livre dos preconceitos. Porque uhum, muitas vezes a gente tem preconceitos desse tipo porque nós não conhecemos. A própria maçonaria. Muitas pessoas relacionam a maçonaria como, lá eles fazem culto ao diabo, sim. porque eu vi lá, muita gente conhece a figura do Bafomé, não é? O bode de Eu vi um chifre bode entrando alado, lá. e eles falam de bode, só que assim, é uma bagunça, que bode é uma coisa, Bafomé é outra, Sim. Bafomé não tem relação com a maçonaria, Uhum, Bafomé ele vem de outro autor, que é um símbolo, não é nada do que as pessoas pensam, mas isso é pauta, é papo para outras pautas. porque Bafomé é bem... Vamos focar, mas eu falei isso para ter de Sim, exemplo. A questão é a subjetividade. Então não tem, eu não consigo falar, você conhece alguma ordem maléfica? sim. É. Porque Mas e qualquer você, uma, você tem alguma eu para citar acredito aqui que nesse qualquer nosso uma bate-papo? pode ser maléfica, com o mesmo intuito. Porque tudo vai depender de quem ali está. Se uma pessoa quiser entrar na Opus Dei e quiser agir de uma forma Maléfica? maléfica, ela vai agir. Se quiser entrar na maçonaria e quiser fazer também coisas horríveis, ela pode fazer. Então, a Então, gente... o contrário também, então, dialeticamente. Como assim? Ó, então uma pessoa que pensa que está numa ordem maléfica, se ela entrar com um bom coração, pronto, ela pode transformar tudo Exato. a favor de uma evolução. Exato, porque a gente é mutável. É. Então, se a gente deixa essa abertura, pode acontecer os dois. Legal. Então, Legal. a gente precisa, acho que esse ponto foi bacana, a gente precisa entender que o problema não são as ordens, independente de quais forem. O problema pode se tornar um problema. A gente pode ter um problema devido aos seres humanos. Eu ouvi uma coisa hoje sobre ordens esotéricas e ordens iniciáticas. Uhum. Você tem vários tipos de ordens, cada uma com as suas características, né? Só que a ordem em si, a religião em si, ela não tem como esse poder de ser perfeita. Uhum. Por quê? Porque, querendo ou não, elas foram criadas por homens Uhum. e elas são frequentadas por homens, por seres humanos. E sendo o ser humano, por definição, falho e em busca de uma evolução, como pode a ordem também ser perfeita? Então, como em qualquer outro lugar, dentro da maçonaria, dentro da Rosa Cruz, dentro das diversas ordens Rosa Cruzes, Uhum. você vai ter pessoas mau caráter, com uma pessoa que não está com uma boa intenção. Sim. E isso vai fazer ali no seu trabalho. Exatamente. Em Na todo religião é normal a gente ver as pessoas segmentando, né? Olha lá, a pessoa tá fazendo isso, a pessoa fez algo de errado, ela fala lá, o cara tinha que ser, vamos supor, evangélico. Olha lá, tinha que ser, você colocar rótulos nas pessoas também por participar de alguma ordem iniciática ou religião, é você não querer. Para mim, é você ter um cabresto. É uma forma de você deixar sua mente tão fechada a ponto dela atrofiar. Porque a partir do momento, apesar de
todas essas ordens que a gente trouxe e vai trazer ainda aqui nesse programa, ser fechado, o mínimo de conhecimento você consegue adquirir com o mínimo de pesquisa. Sim. No final do programa hoje, vou revelar aqui uma experiência que eu tive hoje. Essa, o irmão João já está sabendo. Essa é boa. Eu vou revelar uma experiência que eu tive hoje, mas eu só vou falar no final. Isso aí. Vamos falar um pouquinho das ordens propriamente ditas. Uhum. Vamos começar por aquela que é a mais popular, né? Aquela que é a mais falada, a mais conhecida, que quando você fala em ordem, né? Vem ela. Vem ela. Tchan, 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 a maçonaria. Sim. A maçonaria. O que a gente pode falar sobre a maçonaria enquanto uma ordem iniciática? Eu acho que assim, qualquer pessoa que se dispõe a procurar, o mínimo que seja Google, livros que você consegue adquirir até na escola. Porque o primeiro contato que eu tive com a maçonaria foi na escola. Olha que interessante. Nas aulas de história. As aulas de história. Então, quando a minha professora Gláucia, lembra até o nome dela. Será que ela está assistindo a gente? Acho difícil, mas ela Quem vai sabe saber. alguém que conhece a professora Gláucia, pessoal, ó, SESI façam 365. este vídeo, que é uma homenagem aqui ao vivo. Façam este vídeo Exatamente. chegar até a professora Gláucia. Ela era uma ótima pessoa e, inclusive, eu comecei a gostar de história por causa dela. Certo, olha só. E quando ela começou a falar da Revolução Francesa, e aí começou a partir para essa parte da França, depois também Estados Unidos, comecei, e todos os meus colegas começaram a ouvir falar sobre maçonaria. Entendi. Então ali eu tive o primeiro contato. Olha que interessante, eu não procurei, eu só estava receptivo a ouvir aquela informação. E a partir dali eu comecei a procurar. E quando você procura em livros de escola, Google, você, quando faz uma pesquisa corretamente, você entende que é uma ordem iniciática que tem como sua base fazer o homem bom, melhor para si, para a humanidade, para todos aqueles que estão ao redor dele. Entendi. Então ele vai ser... O intuito da ordem é tornar ele um bom filho, um bom pai, um bom amigo, um bom colega. E esses princípios, apesar de rasos, eu estou trazendo aqui, não, mas bem aqui superficial. O nosso bate-papo ele é isso mesmo. Ele é um bate-papo assim, Sim. mais superficial mesmo. Nós não vamos nos aprofundar em todas as ordens. Porque não dá. Não dá. É muita não coisa. É porque a gente não quer, porque não dá. É muita ordem pra gente trazer aqui. Mas, então, tornar feliz o homem para si e para a humanidade. Então, essa é a pesquisa que eu fiz e que me interessei em procurar sobre maçonaria. Esses são aspectos gerais. Sim. Então, vou tomar licença aqui para falar aspectos mais específicos. Porque muita gente me pergunta o que é a maçonaria. A minha resposta é, só tem um jeito de saber. Frequentando. Né? É o único jeito. E não é só a maçonaria. Eu quero saber como é o catolicismo. Você vai pesquisar, beleza. Mas só tem um jeito de você saber. Sim. Indo até a igreja e frequentando. É assim que funciona. Mas, especificamente sobre a maçonaria, para quem tem algumas dúvidas, a maçonaria ela tem um método de ensino. Porque ela tem um conteúdo, né? Sim. Esse conteúdo que você já descreveu, mas ela tem um método de ensino. E é um método simbólico. Então, dentro da maçonaria, eles utilizam muitos símbolos. E conforme a pessoa vai se apropriando dos significados destes símbolos, ela vai introjetando certos valores. Exato. Então, é uma ordem de estudo, uma ordem filosófica e uma ordem iniciática, porque todo mundo que deseja entrar na maçonaria tem que passar por um ritual. Exato. Que atende uma ritualística. Um procedimento. E que tem um rito. E que tem ritos, entendeu? Então, sobre a maçonaria, para tirar a dúvida das pessoas, é isso, né? É como se fosse uma escola. Porque tem métodos, tem graus. Então, olha, você estuda um grau, fazendo uma analogia aqui, isso para todas as ordens esotéricas, daqui a pouco você chegar até na Rosa Cruz,
É como se fosse assim, ó. Uma faculdade? Primeiro você tem que aprender a ler. Uhum. Depois, a ler, escrever, né? Juntar ali palavras ali. Depois que você já aprendeu a escrever e ler e tudo mais, você tem que desenvolver um pouco, aí você passa para outro nível, que é para você montar um texto inteiro, vários Sim. parágrafos, né? Juntar vários parágrafos e formular uma redação, um texto. Pô, até o ponto de você estudar e escrever um livro. Né? Então veja que existe um processo para que isso tudo aconteça. Daí a necessidade de os conhecimentos, na maioria das ordens iniciáticas, que a gente tem conhecimento, Sim. de eles serem divididos em graus. Eu costumo, sempre que eu também ouço alguém perguntando ou tem alguma dúvida, principalmente quando falam, né, que ninguém sai da maçonaria, já acha que você vai sair... Ficar preso. Ficar preso e nunca mais sai. Mas eu costumo falar assim... Tem gente que sai revoltado. Isso é verdade. Como É simples. lá, É simples. eles falam lá não é bom. Exato. E eu costumo fazer analogia da faculdade também. Vai muito com o que você disse, Glauco. Por quê? Na faculdade você vai passar pelo trote. Também é uma iniciação. Uma espécie de ritualística. E aí, iniciação. tudo que você aprendeu durante os anos que você precisa frequentar, você se forma. Se você vai seguir a profissão ou não, é uma outra coisa. Mas o conhecimento que você adquiriu durante todo aquele período, você vai esquecer de uma coisa ou outra. É normal. Natural, porque são um conjunto de conhecimentos muito grande. Mas no geral, aquele conhecimento nunca vai ser tirado de você. Posso à vontade. Avançar para o próximo capítulo ou você ainda quer complementar algo mais sobre a maçonaria? Vamos para o próximo. Porque o papo hoje aqui tá bom, viu? Faz uma pausa, vê se tem alguma coisa aí que a gente precisa. Então, a página aqui não está atualizando, Glauco. Se atualizar aqui, eu dou uma... Estamos com pane na página do Facebook. Eu dou uma atualizada aqui pra gente. Comentários. Isso aí. Tá, então suspende hoje a leitura dos comentaristas aqui, né? Vai ficar suspensa por causa de uma pane momentânea. Mas qualquer coisa eu retorno aqui. Vamos avançar então um capítulo. Vou trazer uma outra ordem aqui também bastante conhecida, a Ordem Rosa Cruz. O que você tem? Ou a Rosa Cruz, eu não sei. Quer dizer, na verdade eu sei, mas eu tô jogando. tô jogando aqui no ar. Mas qual Rosa Cruz? Isso! Vamos começar pelo início. Então tá. Pleonasmo, mas é real. Então eu vou começar já esclarecendo, né? Quando a gente fala de Rosa Cruz, a gente precisa entender que existem várias ordens Rosa Cruzes ao longo da história. Algumas deixaram de existir, outras ainda existem. É como se fosse assim. Você tem a ordem X, a ordem Y, elas são diferentes, elas têm administrações diferentes, elas têm objetivos até diferentes, mas elas têm como base de estudo e conhecimento o rosacrucianismo. Exemplo que temos na atualidade hoje, a AMORC, a antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Sim. Mas você tem também a FRA, que é a Fraternidade Rosa Cruz. São duas ordens Rosa Cruzes que coexistem na atualidade, assim como tem outras tantas. Sim. E outras que existiram no passado e deixaram de existir. Mas a bola, levantei, fala da Rosa Cruz. Inclusive a Rosa Cruz, pelo que eu ouvi dizer, ela se mantém ativa 100 anos e fica 100 anos inativa, é isso mesmo? Você ouviu falar? Ouvi falar. Eu acho que Joguei pra você. Eu acho que você estudou. Não, esse é o entendimento que tem a AMORC. Sim. E tem gente, olha só, tem estudiosos aí do ocultismo que já passaram por várias ordens que afirmam que a AMORC é a menos Rosa Cruz de todas elas. Eu não posso afirmar isso porque eu não tenho esse conhecimento ainda. Aqui você tem acesso, então? O único conhecimento Rosa Cruz que eu tenho acesso é o conhecimento da AMORC, que é pautado em estudos do Antigo Egito, escolas de mistério, né? A base deles, da AMORC, são as escolas antigas de mistério do Antigo Egito. E lá você tem também, lá no Antigo Egito, você tinha as ordens
secretas, Sim. os círculos herméticos, né? Uhum. Fechados. E aí quando você vai vendo, isso foi passando, mas para chegar, aí eles entendem que a Amorc, atualmente, né? A Ordem Rosa Cruz, Sim. a Amorc, na atualidade, os ciclos, acontece de ciclo em ciclo, Uhum. de 108 em 108 Isso. anos, não é? E que sempre que essa ordem passa por alguma questão polêmica, em que ela é abafada, ela passa um período de dormência, mas sempre tem pessoas que guardam o conhecimento para, no momento oportuno, poder trazer à Inclusive, tona. acho que agora, em 2020, se encerrou um ciclo, né? Você Foi em sabe que 2020? não tenho certeza Acredito que sim. dessa Depois, informação. depois você dá uma olhadinha. Mas acho que se encerrou um ciclo e aí começou a surgir boatos se realmente ela iria ficar esse tempo todo fora e tinha acabado Eu não disso. sei se em 2020, mas que está próximo do término desse ciclo que é anunciado por Então, eles. não Sim. é certeza, mas eu sei que eu ouvi rumores em 2020, inclusive até por ter alguns dias o site ter ficado fora do ar, ninguém conseguia acessar a monografia, falaram que esse ciclo tinha... Para quem Estavam não com sabe, medo. né, os aspectos específicos, né? A gente fala o geral, Sim, sim. aspectos específicos da Rosa Cruz, pelo menos da Amorc. Você tem também, é uma escola de estudos, né? Então Uhum. você tem também graus do mesmo jeito, parece similar à maçonaria. Você também frequenta templos, Uhum. tem ali os graus e as monografias que o irmão João aqui falou, é como se fosse a base de conteúdo escrita. São os livros que ela apresenta para Apresenta, cada grau. estude esses livros neste grau, estude esses outros livros no outro grau. São as chamadas monografias. Vou te fazer uma pergunta. Ai, lá vem. Tenho medo das suas perguntas, né? Rosa Cruz e maçonaria. O que para você é mais diferente entre as duas? Mais diferente? Isso. Porque assim, com o primeiro olhar que você teve da maçonaria e Rosa Cruz, qual foi assim o primeiro quando você teve contato com cada uma que você viu a diferença assim? O que mais salta aos olhos de diferenças é que a base de estudo da Amorc, Rosa Cruz, ela parece ser mais organizada e mais específica do que a base de estudos da maçonaria. Uhum. Então, é como se fosse uma organização administrativa mais organizada. Sim. Essa é a impressão que eu tive, é uma das primeiras diferenças, né? Aí depois, estudando mais, né, se aprofundando mais, eu vejo que a maçonaria ela é uma escola esotérica simbólica. Uhum. E na Rosa Crucianista você tem símbolos também, mas não tanto quanto você tem na maçonaria. Pelo menos até onde eu conheço, né? Uhum. Normal. E até me perdi aqui no raciocínio. E a Rosa Cruz, ela é uma escola iniciática esotérica mais metafísica. Mas veja, a maçonaria também é metafísica Uhum. e simbólica. A Rosa Crucianista também é simbólica e metafísica. Mas me parece que o predomínio simbólico na maçonaria é maior, enquanto que o predomínio metafísico na Rosa Cruz. Em poucas palavras, Glauco, a gente pode falar que a maçonaria ela age mais na matéria pessoa, carne, e a Rosa Cruz ela age mais no ser espiritual. Podemos dizer assim ou não? Porque eu já ouvi alguém falar isso. Eu não diria isso. É? Não, de jeito nenhum. Mas aí a gente também não tem como se aprofundar muito aqui. Mas na minha interpretação, maçonaria trata da matéria para que você possa trabalhar o seu espírito, o seu desenvolvimento, que é um objetivo geral de todas as ordens, é a evolução humana. E a Rosa Cruz também. Você trata da matéria para você atingir um desenvolvimento espiritual. Então, nesse sentido, eu não concordo com essa afirmação que você trouxe. Não estou dizendo que ela é sua. Essa afirmação que você trouxe, eu discordo. Perfeito. Eu acho que vou acrescentar mais. Mas e você? Eu quero saber agora a sua opinião. Eu vou acrescentar uma que eu achei assim, o primeiro olhar quando você não tem conhecimento nenhum, porque aí você passou pelos conhecimentos. Certo. Por cima, mas passou. Que você está adquirindo em ambas. Sim. O olhar que eu tive.
É. Mas o que eu achei mais interessante é a maçonaria ter só homens e a Rosa Cruz ter ambos. Que é uma coisa interessante, porque assim, às vezes a gente vê que tem mulheres que se interessam, muitas inclusive, se interessam por assuntos esotéricos e ordens iniciáticas, e acaba caindo de encontro à maçonaria. E uma das regras que temos aqui no Brasil, não vou falar pelo restante do mundo, mas que as ordens maçônicas são totalitariamente de homens. Sim. A Mork, ela dá essa abertura mundialmente para que ambos frequentem o templo juntos. Então essa foi, sem passar pela parte uma de... diferença. Essa Entendi. diferença que eu achei... Gritante, que saltou? não gritante, mas foi a primeira impressão que eu tive. De diferença. Ah, sim. Visual. Mas Por é uma quê? diferença, sim, claro. E tem um porquê, né? Acredito eu, ao ver um pouquinho Tô assim... curioso para ouvir. Como a gente já trouxe aqui, o homem é um ser solar, a mulher é um lunar, e essas frequências, quando juntas dentro dessas ordens, elas têm também uma frequência diferente. E assim também os propósitos são diferentes. Por isso que eu puxei essa bola da diferença, e também puxei um pouquinho a questão do espiritual com a matéria, Certo. para a gente tentar fazer uma analogia e entender o porquê cada uma tem a sua nessa particularidade, suas características, né? Então a primeira que eu tive assim foi você entrar num templo e ver que também tem a presença de mulheres, e muitas inclusive sorores, que assim são chamadas, que são muito ativas, são pessoas que trazem muito conhecimento e agregam muito dentro da ordem, né? Sem dúvida nenhuma. São muito ativas, né? Mas vendo que a gente está perto do término, Glauco, faltando 5 minutos, eu gostaria de saber o que você falou lá no começo do programa que traria agora no final. Antes disso, só para a gente encerrar o papo Ordem Rosa Cruz, a gente achou que dá para falar de várias. Né? Inclusive, a gente ontem conversamos de algumas, outras que a gente inclusive não trouxe, as que a gente não falou, a gente acabou trazendo. É verdade. Dentro da Rosa Cruz tem algo que eu acho curioso, né? Porque nós falamos de ordens Rosa Cruzes que estão em atual exercício. Mas tem uma que é muito curiosa e a gente daria um programa também, que é a Ordem Hermética da Aurora Dourada, a Golden Dawn. Sim. Você sabe que ela surgiu lá em 1888 na Inglaterra. Porque assim, a Rosa Cruz ela tem a origem, alguns defendem egípcia, depois uma origem francesa, lá com os documentos da Rosa Cruz, né? Sim. E ela veio existindo, deixando de existir por conta de ameaças, por conta de conspirações, né? Esses ciclos que até você trouxe. E aí, num determinado momento, surgiu a Golden Dawn, que era uma espécie de rosacrucianismo mágico, muito místico, muita prática ritualística. E o que eu acho curioso que eu quis falar? Que na Golden Dawn, de lá, surgiu até os dois mais conhecidos baralhos de tarô. Sério? De lá dessa ordem da Golden Dawn, todo mundo que estuda ocultismo, né, esses caminhos esotéricos, um dia vai se deparar com Aleister Crowley. Sim. De lá, o Aleister Crowley fez parte da Golden Dawn. E aí, por questões lá de desavenças, né, ideológicas, ele largou a Golden Dawn. A Golden Dawn também depois deixou de existir. E aí ele fundou uma outra ordem, que é a Astro Argentum. É uma pena, mas eu tinha uma pergunta aqui para você, né, porque eu queria falar da Golden Dawn. E você já reparou que muitas bandas de rock, elas têm toda essa questão mística, mágica, satanista. E eu demorei um tempo para... Antes eu não compreendia, hoje eu compreendo. Você sabe dizer, antes de a gente encerrar, por que Não. Por quê? Tem essa ligação? Não. Vou pegar, por exemplo, só o Brasil, mas isso é no mundo, né? Porque houve um tempo, depois da Golden Dawn, o Aleister Crowley,
ele difundiu muito esse conhecimento pelo mundo. E muitos artistas de rock and roll, nível internacional, nível Brasil, fizeram parte dessas ordens que tratavam desses assuntos. E aí eles acabaram trazendo para suas músicas, para suas composições. Caramba! Mr. Crowley, quem nunca ouviu, né? Ozzy Osbourne. É porque ele frequentava esses círculos esotéricos e acabou trazendo esse conhecimento para a música. Raul Seixas frequentou várias ordens esotéricas. Fez né? a dele também, né? E Com trouxe 3 membros, né? E fez a dele também. E trouxe para as músicas. E não só esses dois exemplos que eu citei, mas muitas outras bandas. Então esse conhecimento acaba permeando. E aí chega um momento que você vê uma coisa, mas não consegue relacionar. Porque falta esse tipo de aprofundamento. Bacana, Glauco. Então, eu vou fazer uma pergunta para você, para a gente finalizar. Então, vou falar aquela coisa lá que você quer saber. Mas é sobre isso mesmo. Tá. O que as ordens iniciáticas ou o círculo esotérico teve de diferença na sua vida, ou que você conseguiu deslumbrar depois que começou a estudar? Bom, são várias coisas que eu poderia dizer aqui hoje. Mas, para a gente fechar e eu ficar nisso que você quer saber, e naquilo que eu falei que ia dizer agora, uma suspense, né? Fala logo. É que assim, lá no começo eu disse que as ordens exotéricas, de massa, as religiões, tudo, é uma coisa. As ordens esotéricas, círculos fechados, as ordens iniciáticas, outra coisa, um conhecimento mais restrito, né? Então eu sempre frequentei, né, religiões ao longo da minha vida, natural. Todo mundo passou, e se você concorda ou não e vai buscar outra, não está em jogo aqui. Mas, por exemplo, eu frequentei muitos anos o espiritismo kardecista. Bacana. Centros espíritas, né? Frequentei e frequenta. Eu digo que é a minha religião de coração, né? E antes de eu ter esse conhecimento esotérico, eu tinha uma percepção. Aí, olha que curioso. Teve um tempo, quando eu comecei os meus estudos esotéricos, que eu frequentei as duas coisas ao mesmo tempo, mas depois eu fiquei só no conhecimento esotérico e abandonei um pouquinho, parei de frequentar os centros espíritas. Hoje eu estive num centro espírita que eu gosto de frequentar muito, né? E aí o que aconteceu? Aí isso foi mágico. Lá dentro eu percebi, eu comecei a ver tudo aquilo que acontece com esse olhar esotérico. Aí eu falei, gente, olha como eu tô conseguindo ver muito mais além. É como se eu visse sem um véu. Por isso que estudar o esoterismo é você remover certos véus. E aí, estando presente lá no Centro Espírita, hoje, fez muito mais sentido para mim. Que bacana, Glauco. Essa foi a experiência que eu tive hoje. Interessante. Que eu reservei aqui pro final. E é muito legal isso, você trazer essa situação para as pessoas verem o quão bom pode ser esses estudos na vida pessoal de alguém. E eu vou trazer, não falei para você, mas vou trazer também a minha experiência em relação a isso. Bora! Eu, antes de entrar para a maçonaria, eu estava afastado, já tinha também... acho que todo mundo tem aquela época que fica procurando aonde se encaixar religiosamente. Busca respostas. Respostas. E olha que engraçado, eu sempre ouvi que a maçonaria ia contra aquilo que sempre foi colocado para mim como verdade religiosa. Certo. E depois que eu iniciei, a maçonaria me ajudou a entender que eu podia dar voltas, voltas e voltas e voltas, e eu só precisava do núcleo central. Eu poderia me encaixar em qualquer lugar. Se eu não procurasse o núcleo do que eu estava procurando, Aí nenhum lugar eu iria me encaixar. Partícula de Deus. Mais ou menos. Boson de Higgs, a partícula de Deus. Mas olha que interessante, foi algo que me fez ajudar a voltar à religião. Entendi. Então, cada um tem uma experiência e a minha foi essa. Cada um tem a sua essência. Eu Sim. também. Hoje eu vi que uma coisa não anula a outra. Sim.
né? Uma ordem iniciática, um estudo esotérico não anula um estudo religioso. São coisas diferentes e é plenamente possível, na minha visão, você frequentar ambos os círculos. Eu acredito que seja muito mais saudável. É. A percepção de visão é outra. E dessa forma, então, Pontualmente terminamos. pontualmente às 18 horas, nós Isso. encerramos aqui o nosso bate-papo. Eu quero encerrar agradecendo toda a audiência, todos os telespectadores, ouvintes, a todo o pessoal aqui da Acapesp que fez com que faz, né, com que esse nosso encontro aqui possa ser possível. Sim. Então, recadinhos para encerrar. Acompanhe a programação da Rádio Acapesp pela página Rádio Acapesp no Facebook. Isso. Pode seguir também a gente lá no Instagram, Entre Colunas Podcast. Pode me seguir também no Instagram, Isso. Glauco Werneck. E Exato. aí o nicho lá do meu perfil, da minha político, página né? no Facebook é outro, mas também para me conhecer um pouco melhor. Bacana. Tá E certo? semana que vem teremos 2 convidados. Hoje é segunda, né? Na próxima Na segunda-feira. próxima segunda-feira teremos 2 convidados que são os apresentadores do Evidência Podcast. Olha, então nós vamos trazer aqui Vamos trazer parceiros os nossos parceiros de aí. comunicação. Isso. Como é que é? Gilberto Reis, Kaique Sevita estarão aqui com a gente. A gente vai atualizar vocês pelo nosso Instagram. E também queria agradecer, reiterar todos os agradecimentos do Glauco. E pedir para vocês também seguirem um dos nossos apoiadores e também que fez esse meio de campo para a gente estar aqui hoje, que é o Fausto. Sigam a gaudieventos.oficial no Instagram, que lá também tem todas as informações de eventos, Maravilha. os serviços prestados pela empresa. É uma empresa que está há mais de 20 anos aí no mercado, trabalhando com Vou excelência. contratar. Isso aí. Vamos contratar. Glaucão, Final de ano. então é isso. Pera, Obrigado. quem faz podcast é podquedista? Não sei. Fica a dúvida aí. Beleza. Um abraço, pessoal.